Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, recebê-los nesse nosso espaço, nesse clima de Natal. E agora nós vamos chamar para perto, convidar os companheiros que falarão hoje sobre o Natal do Cristo. Edson Morgado, vem para cá, Edson. Saudações, minha amiga Miriam, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, em paz. Muito bom tê-lo conosco. E agora a gente vai chamar Maeli Moço. Olá, Miriam. Olá a todos que nos acompanham aqui pelo canal. Sejam todos bem-vindos. Vamos então agora, meus irmãos, à nossa leitura da página. Do livro Fonte de Paz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o Natal do Cristo. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural, o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada, entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enrigelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as falhas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo, a nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria, o segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade,
e a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Isso aí, Maélia. A página que você leu traz, né, como toda página de Emmanuel, profundas reflexões, né? Sim. E eu espero que juntos aí a gente possa, pelo menos um pouquinho, evidenciar aqueles aspectos mais importantes, principalmente considerando o momento que a gente vive, né? Que é sempre um momento de reflexão. E eu acho que é justamente, assim, de maneira geral, é o que o Emmanuel nos traz, né? Essa oportunidade, ele chama atenção para esse ambiente que naturalmente a gente fica mergulhado nessa época. Sim. Eu acho que todo mundo é capaz de admitir que há alguma coisa de diferente, né? Nos sentimentos, nas vibrações que nos envolvem, há alguma coisa desse tipo. Mas aqui ele aproveita esse aspecto, né, para nos chamar a atenção para essa conexão também, né, entre a mensagem de Jesus, que naturalmente, né, fica mais evidenciada nessa época do ano, e, né, aquelas disposições, né, de recomeço, de renovação, que naturalmente também invade o nosso ser no final do ano, né. Então ele faz uma conexão desses dois aspectos aí. Então é nesse sentido que eu acho que a gente vai encontrar várias coisas que a gente vai poder captar aí. Eu queria saber de você, vamos começar, né? Quais são essas pérolas que a gente possa encontrar aí na missiva do nosso querido Emmanuel? Sim, e exatamente por isso a gente ficou intrigado com a página, né, Edinho? Positivamente falando, porque ele faz essa conexão que você bem nos trouxe, né? Então, logo de início, ele vai nos lembrar que essa data não é o acaso, né? Isso ocorre, o Natal ocorre um pouco antes do Ano Novo, porque temos aí um propósito. E dentro disso ele vai discorrendo a página, vai nos elucidando. Então, ele nos diz que o Natal porta esse convite à transformação, né? E a virada do ano vai nos convocar a esse início de renovação, como você bem disse agora. Então, ele fala desses compromissos com o tempo, inclusive uso a palavra tempo com a letra maiúscula, ou seja, nos lembrando, né, dessa preciosa oportunidade que estamos aqui, reencarnados, e que, infelizmente, né, meu amigo, a maioria de nós, muitas das vezes, negligencia, né? A gente, às vezes, acha que é só mais uma data, né? É só mais um ano, é só mais um período, enfim, cai na banalidade, muitas das vezes, né? E, na continuação, ele vai nos lembrar que esse chamamento se repete, nos despertando novas vibrações cada vez mais, ou seja, o Cristo não desiste de nós, né? Nos convidando sempre a essas vibrações novas. Então, como ele mesmo disse no texto, projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos nossos corações, né? Na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio, né? Porque Deus não faz barulho, a ascensão de todos os recursos para o nosso bem supremo. Quer dizer, é uma reflexão muito profunda essa página, né? É verdade, Maéli. Inclusive, né, a gente sabe que Jesus, né, o símbolo da visita dele é através da manjedoura, né? Exato. E Emmanuel nos coloca aqui numa linguagem um pouco poética, mas muito bonita, né? Que agora nos visita não mais através do estábulo simples, né? Mas no seio de nossa própria alma, quando ele diz aqui, né? Visita o nosso próprio espírito, né? Em cujo íntimo deseja fazer mais luz, né? Ou seja, é um contínuo, né?
é um contínuo, vamos dizer assim, uma contínua injeção que Jesus faz em nossos espíritos, né? E de maneira absolutamente, né? Porque ele nos ensinou isso, que nós todos somos irmãos mesmos, absolutamente irrestrita, né? Isso naturalmente nos traz, né, a lembrança de que o Natal é de todos, né? O Natal no sentido do acolhimento de Jesus, né? Uhum. E se ele não consegue ainda, né, como disse aqui, né, penetrar a nossa alma ainda, é porque a gente ainda não abriu, né, totalmente, né, a janela para esse raio de luz chegar até os nossos corações. Isso aí é uma coisa ainda resiste, né? ainda resiste, e isso é uma coisa que a gente deve considerar de uma forma natural. Muitas pessoas, né, às vezes vivem uma vida de culpa, até mesmo nesse sentido, né? Nem precisando que qualquer pessoa o chame de culpados, mas às vezes a gente não percebe também, e isso é uma coisa que a gente tem que exercitar, né? O auto-amor, né? Ou seja, o amor por nós mesmos em primeiro lugar. Mas em que sentido? As pessoas às vezes acham que auto-amor é a gente cuidar dos nossos interesses. Não é, né? O auto-amor é a gente estar em frequente, vamos dizer assim, exercício do que nós realmente somos, né? Para a gente não ficar numa expectativa de que a natureza vai dar saltos, né? Por isso que é tão importante a mensagem espírita associada de Cristo, porque ela nos dá essa dimensão de espíritos, né, que somos, que temos uma evolução, né, bastante longa, né? E o Mestre Jesus, como sendo um espírito puro, ele nos dá essa referência, né, de quão longe nós estamos realmente dele. Mas isso em si não é um problema, né? Porque a outra coisa que a gente tem que imaginar também, e Jesus nos falou, né, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então a gente tem os estágios para serem feitos, né? O que importa é que a gente não perca tempo, né? E deixe, pelo menos, a cada etapa, né, desse nosso esforço em evoluir, entrar um pouquinho mais dessa fresta de luz, né? Que o Emmanuel fala, né? Ele fala disso, né? Exato. Então, enfim, deixar essa fresta de luz entrar, né? E isso vai depender do nosso livre-arbítrio. É muito importante que a gente lembre isso, porque a gente tem que exercitar essa compreensão conosco, mas também com os outros. Porque muitas vezes a gente ainda tem aquele ranço, né, de também não ter a paciência e a compreensão em relação à dificuldade que muitas vezes também tem o outro de abrir a janelinha à luz de Jesus. Exatamente. É bem isso, né? E graças a Deus, né, a providência divina é bem paciente, né, Edinho? Vai nos dando a oportunidade, paulatinamente, como você falou. É como se Jesus, se a gente fosse comparar, como se a gente fosse um celular já descarregando, ele vem ali e coloca uma carga, né? E o Natal vem com essa mensagem de carga, né, em nós, essa carga de paz, essa carga positiva, esse convite amoroso, para que, de fato, a gente possa começar um novo ciclo, né, que é um novo calendário, um novo ano, já com essa bateria recarregada no Cristo. É como você bem disse, ele é o nosso exemplo máximo, né? É dele que parte essa luz maior, por ser um espírito puro, abarcando todos nós que ainda estamos no caminho, né? Que somos imperfeitos. E que, por livre escolha, como você bem disse, infelizmente, a gente não abre muito essa cortina, não deixa muito as coisas acontecerem, e o Natal acaba perdendo, então, muitas das vezes, esse símbolo, né, máximo, que é do nascimento do Cristo, né? Às vezes a gente corrompe um pouco essa data com outras questões, né? Então, Emmanuel também aponta, eu coloquei aqui, Edinho, para a gente poder lembrar alguns outros trechos do texto que eu acho importante a gente trazer, desse convite, desses vários convites à nossa transformação moral. Veja o que ele diz. Ele diz: o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregilados, ou seja, congelados, enrijecidos, né?
com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. Quer dizer, o ensejo nos convidando a novas relações, a nos relacionarmos uns com os outros. É uma data que não é só para a gente sentar à mesa, comer e ir embora, né? É uma data que nos favorece, ou deveria nos favorecer, a esse ensejo de novas relações, a esses vínculos, né? Apertar laços, né? Entre família, entre amigos, enfim, para que a gente possa... Para a gente não ter aquela falsa ideia da santidade pelo isolamento, né, minha filha? A interação é que nos faz enriquecer o aprendizado de Jesus, né? Afinal, ele sempre se relacionou, né? Exato, né? Em toda a sua trajetória, ele jamais, né, se excluiu da sociedade, ele jamais se isolou. Exatamente. Muito pelo contrário. Num outro trecho, ele vai trazer a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando, ou seja, corrigindo atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias, que você acabou de comentar, né, para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, né? Quantas vezes se fizerem necessárias. Então, de novo, o convite, né, imprescindível da relação, do relacionamento. A gente não vive sozinho, né? Da reconciliação em particular que ele está falando aí nesse trecho, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Não podemos esquecer essa máxima de Jesus. Esse conselho brilhante, né? Que se a gente segue, a gente fica mais em paz, né, meu amigo? Ao passo que quando a gente não segue, a gente perde aí a estrutura, né, desse caminhar. E aí ele nos lembra quantas vezes se fizerem necessárias, como Jesus também nos indicou, né, nos apontou. Quer dizer, não é 7 vezes, né? É quantas vezes forem necessárias para que a gente possa, então, restabelecer essa harmonia, né? É o perdão irrestrito, né? A gente às vezes acha que, né, é o perdão dos 70 vezes, 7 vezes, né? É o perdão irrestrito, né? É um aprendizado para a gente. É difícil, né? Porque às vezes a gente acha que ele é restrito, né? Olha, eu vou aguentar até aqui, né? Depois. Mas se a gente quer seguir com Jesus mesmo, é irrestrito mesmo. É irrestrito mesmo. Isso vai dar. É difícil, né, meu amigo? É difícil, mas quando você vai caminhando e conseguindo um pouquinho mais, né, você vai vendo assim, pô, mas realmente eu cheguei aqui, eu pensei que era só 7 vezes, já perdi mais 21. Quem vê até aqui, nem quando eu tô correndo, pô, passei da metade aqui, agora eu vou. Né? Agora eu vou, agora eu não desisto, pode doer o joelho. Jesus estava certo mesmo. Exatamente. A sabedoria dele, né, Edinho? Nos convidando sempre para o mais, porque ele sabe das nossas potencialidades, né? Isso. Ele mesmo nos disse, vós sois a luz do mundo, né? Então, você sabe que eu estava lá na reunião de educação mediúnica, a gente estava conversando com um grupo, né? A gente falava sobre isso, né? Uhum. Porque às vezes a gente acha assim, né, que os espíritos superiores, como Jesus, às vezes podem ficar tristes com as nossas ignorâncias, né, com a nossa condição de espíritos ainda tão imperfeitos, né? Sim. Mas aí eu estava conversando com eles. Na verdade, né, a gente às vezes, primeiro que a gente não tem como conceber o que um espírito superior pensa, né, ou que ele... Mas a última coisa que eu vou imaginar é que ele seja triste pela nossa condição. Justamente por isso que você acabou de falar, né? Um espírito superior, ele sabe realmente. Primeiro que ele sabe que toda a trajetória é de aprendizado, mas o que mais deixa ele tranquilo em relação à nossa condição atual é a certeza, né, de que o que nós vamos ser lá na frente. Exato. Né? A gente não tem essa certeza, a gente vacila. Não. Né? Mas o espírito superior, até porque ele, né, no espaço-tempo que ele transita, ele é capaz até de repente de realmente ver o futuro, mas não precisa, ele sabe, né, dessa potencialidade que todos nós temos, né? E ver o nosso futuro. Quando ele olha para o nosso futuro, ele fica feliz. Sim. Né? Então ele não é infeliz.
Exato. E porque ele sabe que nós somos filhos do mesmo Pai, né? Exatamente. Carregamos a mesma centelha divina, ou seja, se ele conseguiu chegar, nós também conseguiremos, né? Exatamente. É como você disse, o nosso olhar é estreito, né? E é por isso que Kardec coloca no Evangelho um texto que particularmente eu gosto muito, que se chama O Ponto de Vista, né? Porque o nosso olhar ainda é muito estreito. E o espírito superior vai olhar além, né? Ele vai Exatamente. olhar para esse potencial que nós todos guardamos. Então, tem um outro trechinho que eu separei que diz assim: a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e a aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros, que é um outro conselho de Jesus, uma outra orientação que ele nos deixa, né, Edinho? Muito preciosa. Maravilhoso. Muito Realmente preciosa. é isso, minha amiga. A gente vê então que essas vibrações, né, das quais a gente está falando aí, que naturalmente chegam a gente, a verdade é como o próprio Emmanuel falou no início, né? Essas vibrações elas chegam a todo tempo, elas são, né, é como um contínuo, né? É um fluxo, né? É um fluxo, você falou muito bem, né, contínuo, e que cabe a nós, né, através das nossas experiências, né, e amadurecimento espiritual, ir captando conforme esse amadurecimento vai sendo feito. Por isso que eu gosto de falar para qualquer pessoa, né, que nunca se preocupe em se comparar, né, com ninguém. Exato. Porque nós somos espíritos, né, de diferentes históricos, né, de diferentes idades mesmo, porque a gente não sabe quando cada um de nós, na condição de espírito ainda muito lá no seu início, fomos criados. Né? Cada um teve a sua experiência e dentro da justiça divina nós temos certamente todas as experiências possíveis para a gente envidar o nosso progresso espiritual. Então a nossa comparação tem que ser conosco mesmo, é conosco mesmo. Nós precisamos ter isso muito claro para a gente, né, poder se comparar somente consigo mesmo. Porque aí sim, se eu fizer uma pequena, né, ascensão, mínima que seja, o degrauzinho lá, a gente vai se sentindo bem. Né? Então, volto a dizer, mas a gente precisa ficar, a gente não consegue ficar o tempo todo ainda, mas a gente precisa ficar atento a conexão com esse fluxo. Né? Não faltam oportunidades, né? Não só de orientação, como a gente está tendo aqui agora. Né? Nós estamos aqui estudando, nós estamos nos evangelizando, né? E tentando compartilhar essa evangelização com outros irmãos que nos ouvem. Então, mas particularmente nesse ambiente que nós estamos agora, e esse dia é tão significativo, talvez seja a oportunidade de a gente abrir um pouco mais o coração, né? Talvez até para uma reflexão, né? E isso acho que você vai até comentar um pouco mais adiante, né? Mas agora, dentro desse aspecto, né, é o que o Emmanuel nos fala, né? O aniversário que a gente celebra hoje, né, de Jesus, ele renova o quê? Quando a gente ver esse fluxo, né, disponível para a gente, né, do bem, é uma renovação da alegria, né? Exato. Mas é como você falou no início, né? A gente não pode ficar só nessa contemplação, né? A gente tem que aproveitar a reflexão do que o dia da Fraternidade Universal, que é o dia primeiro, né? E que normalmente nós usamos, né, para também uma reflexão de transformação, possa ter como base, né, justamente esse fluxo, essa vibração que nos chega nesse momento que antecede o ano novo. Sim. E você, enquanto você estava falando, eu estava lembrando exatamente do exemplo da corrida que você trouxe, né? Hoje você corre muito mais e melhor, e mais distância do que quando você começou. Então, acredito que é exatamente isso que a gente precisa fazer espiritualmente. Ou seja, eu começo pouquinho, né?
preciso ir treinando, exercitando, como você está dizendo, utilizando essas oportunidades que o Cristo nos dá todos o amor, os dias. O perdão, a compreensão, a tolerância, né? Tudo aquilo que ele exercitou aqui como guia e mestre, né? Exato, como exemplo, né? Para a gente, né? Para nos deixar esse legado, essa memória, mas muito mais também, como você bem disse, para nos manter nesse ciclo, né? Da vida, para nos manter vivos. Porque, como você disse, a gente não consegue ficar vivo o tempo todo, vivo aí, entre aspas, Sim. no sentido de ficar atento. Vibrando, né? Todo. Isso é o espírito justamente superior, então a gente não pode ainda esperar isso de nós mesmos. Mas precisamos estar o máximo que nós pudermos por mais tempo possível, né? Exatamente. Ou seja, que a nossa mente esteja sempre se alimentando ao máximo, né, desse Exato. Fluxo que está chegando. Mas vai ter as pedaladas, vai ter as escorregadas e vai ter as vigilâncias, né? Exatamente. E mas que nunca te perturbe, como você falou. E como o Emmanuel falou, às vezes a gente se congela, né? A gente se congela, a gente não deixa esse fluxo chegar, esse fluxo vir, a gente não abre a cortina, né? Para que esse raio solar entre. Então, ele nos dá um conselho muito bacana, onde ele diz, começa com 5 minutos. É como você começou correndo, né? Você começou com pouco. Então, a gente, não é? A gente diz 5 minutos. Nossa, será que 5 minutos vai fazer diferença? Será que isso que o Emmanuel está falando faz sentido? Claro que sim, né? Um atleta de alta performance, alguém que faz uma prática de um exercício físico, como você trouxe, ele precisa começar. E para que ele comece, ele tem ali um tempo, até que o corpo comece a se habituar com aquela prática e ele vai aumentando. Então, ele diz, para começar, e é com essa reflexão que a gente quer terminar a nossa fala de hoje, né, por esse dia tão especial, Emmanuel diz, para começar, oferecer ao Mestre Divino 5 minutos de pensamento e atividade, né? Eu acho que tem muito a ver com essa cortina que a gente falou, que a gente vai abrindo pouco a pouco para essa luz entrar. E uma vez que ela vai entrando em nosso íntimo, vai penetrando em nós, naturalmente a gente vai se expandir. Então, hoje eu começo com 5 minutos, daqui a pouco eu estou com 6, eu estou com 8. Você falou desse tempinho, hein, Maeli? Você falou desse tempinho, sabe o que me lembrou? O Evangelho no Lar, né? Exato. Inclusive, quando eu faço o Evangelho no Lar, aí eu fico assim, até na própria prece que eu faço ao Pai, a gente fica pensando, né? São poucos minutos que eu estou gastando aqui, comparando com os meus compromissos e atividades materiais, né? Mas é exatamente o que você falou. Mas como são importantes, né? Para a gente manter o equilíbrio, né? É verdade. Pelo menos a gente está fazendo aquilo de uma forma regular. E como você mesmo falou, né? Começa com esses 5 minutos, mas aí aquilo ali vai empolgando a gente, daqui a pouco a gente tem que voltar de uma outra ocasião, já, né? Aprender um pouco mais, né? Sim. Estudar, e até mesmo o exercício, né? Sim. Existem muitas oportunidades na vida, né? Até principalmente perante os nossos familiares, aquelas pessoas que chegam até nós, de a gente exercitar, né? Esse amor que Jesus nos convida a realizar. Com certeza, oportunidade não falta. Então, no finalzinho do texto, o Emmanuel vai nos dizer algo que particularmente me calou fundo. A última pérola. A última pérola deste trecho maravilhoso, que ele diz, não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, resumindo o que a gente estava conversando até aqui, sem acolher essas vibrações verdadeiramente, né? Que Jesus lança à Terra todos os anos e todos os dias, né? Porque aqui a gente está no foco do Natal, dificilmente a gente vai estar preparado para um novo ciclo de fato efetivo para que a gente se torne melhor, né, Edinho? Então, acho que essa mensagem
essa fala final, esse trechinho, é uma pérola muito preciosa. E calor então, que a também. gente possa aproveitar, né? Nossa, muito obrigada, meus amigos, por todas essas pérolas de conhecimento que vocês nos trouxeram, dessa mensagem tão rica. Eu estava aqui, anotei uma porção de coisas, anotei aqui no meu caderninho, mas também está guardado aqui no coração, porque quando vocês falaram, né, nós somos potência, né? Tão importante reforçar isso, que nós estamos sempre caminhando, progredindo com Jesus. Aí pensar nos 5 minutos, começar pequenininho e ir caminhando cada vez mais para perto dele. Com muita alegria, estive hoje presente, ouvindo essa conversa tão enriquecedora. E agora, a gente convida o Edinho para fazer a prece. Vamos nos unir em prece junto com o nosso mestre. Obrigado pelo carinho, Miriam. A vocês todos também que nos ouvem através do canal. A equipe que nos possibilitou aqui estar transmitindo esses ensinamentos que afetam em primeiro lugar nós mesmos. Jesus, bom e amado mestre, muito obrigado por esse sereno debate, por essa serena reflexão acerca dos teus ensinamentos. Possam eles, Senhor, continuar transitando em nossas mentes e corações, a fim de que nessa nossa estadia na Terra, nesse estágio educador que nós temos, como oportunidade sagrada que o Eterno Pai nos dá, você possa continuar caminhando ao nosso lado. Que possamos, através dos teus ensinamentos e da doutrina consoladora e esclarecedora espírita, cada vez mais aprofundar a nossa compreensão da vida e dos desígnios do Pai. Terminamos aqui, Senhor, aproveitando essas vibrações que teu aniversário simbólico representa, pedindo para que teu amor, Senhor, infinito, possa trazer para todos nós, habitantes desse pequeno planeta Terra, um grão de areia na imensidão do universo, mas ao qual, Senhor, sabemos que tu tanto amas. Que esse fluxo a que nos referimos, Senhor, nesse momento, possa estar repleto de luz, atingindo principalmente a todas as almas sofredoras, a todos aqueles irmãos que estão tão sedentos do teu amor, da tua compreensão, do teu perdão, e que assim elas se sintam acolhidas para a renovação de suas almas, para serem nesse momento, quiçá, resgatada por espíritos que trabalham em teu nome, a caminho da própria renovação que é inevitável para todos nós. Se conosco, Senhor, graças a Deus. Noite igual nunca haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando. É Natal, nasceu Cristo, mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada
trazendo a paz e a esperança de ter outra noite. Noite igual, anjos cantando, é Natal, te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo a paz e a esperança de ver outra noite. Igual